Pronto, pessoal, estamos aqui começando uma nova etapa de conversas a partir das discussões que temos entre os colegas dos anos 70, formados nos anos 70 no ITA, sobre o futuro, né? A chegada do futuro. A gente já percebe que o futuro já é presente em muitas manifestações. E, então, a gente, na última conversa de 2025, nós tivemos o Silvio Meira falando sobre o livro A Próxima Democracia. Esse livro ele escreveu junto com a Rosário Pompeia e trata das questões de que a nossa democracia, de certa maneira, está meio fazendo água, com dificuldades, né, de atingir uma grande quantidade de pessoas, incluir as pessoas no processo civilizatório que a gente passa, por que a gente passa, e, ao mesmo tempo, com problemas como os eventos climáticos extremos, a chegada da inteligência artificial, que não pediu licença para ninguém, mas ela já está aí, né? Então... Paulo deu uma travada. Então, deu uma travada, Paulo. Então, nós resolvemos constituir um grupo que não se restringisse só aos colegas da época de 70, mas também trouxesse o lado feminino para a gente ter um grupo mais balanceado, com contribuições que nos ajudem a refletir sobre o futuro da democracia. Então, a gente vai gravar essas reuniões para depois disponibilizar aí para todos através do YouTube. Então, com essa introdução, eu vou me apresentar, né? Eu sou o Paulo Inácio, eu me formei em 1973, eu fui presidente do Centro Acadêmico, eu sempre tive uma perspectiva de continuar na carreira acadêmica. Aí eu fiz o mestrado, fiz o doutorado na Unicamp, o mestrado no ITA mesmo, mas eu fui para João Pessoa, eu fui com a Nancy, minha esposa, que já éramos casados na época, fomos para João Pessoa trabalhar com a energia solar. Eu trabalhar com a energia solar, a Nancy trabalhar na psicologia. A Nancy entrou na UFPB, no departamento de psicologia. Então, nós tivemos os filhos, um filho, uma filha, lá em João Pessoa, crescemos, né? E em 89, 90, nós viemos para, final de 89, início de 1990, viemos para o UFSCar, para a Universidade Federal de São Carlos. Voltamos para São Paulo e, desde lá, a gente passou por várias circunstâncias, né? A Nancy foi pró-reitora e eu fui da Fundação de Apoio da Universidade e da Agência de Inovação da Universidade. Então, trabalhamos apoiando essas iniciativas novas, né, que estão mais ligadas ao século XXI, né? Os problemas que nós temos agora estão muito dependentes das novas iniciativas, saídas, inclusive, da universidade, mas também saídas da sociedade de uma maneira geral, e o caminho que a universidade conseguiu fazer para atuar nessa relação foi através das fundações de apoio, facilitando a execução dos projetos dos professores, dos alunos, com os quais a gente foi interagindo mais com a sociedade, saindo daquela torre de marfim
como se dizia no nosso tempo da universidade. Então, essa é um pouco da minha história. Eu estou muito interessado no livro do Silvio, porque levanta muitas questões, levanta muitas dúvidas sobre como estamos, né, em relação às novidades produzidas atualmente. Essa questão da vida física, da vida real física e da vida que ocorre no mundo digital, a gente não pediu licença mais para que existisse, né? Não perguntamos. Ela está aí, ela aconteceu, e hoje você tem umas plataformas, né, que têm um poder tal que assusta a gente, né? Os algoritmos, como é que esses algoritmos vão nos conduzindo, em que direção eles estão nos conduzindo. Então, como trabalhar essas questões? E o livro do Silvio e da Rosário levanta né? O livro chama A Próxima Democracia, 32 teses para o futuro da política no mundo digital. Ele inventou essa história do mundo digital, né? Físico, digital e social, e aí 32 teses, né? Então, vejam que eles procuraram dar uma direção para a gente debater. E esse foi o intuito, convidar 12 pessoas para estarmos dialogando, ouvindo os outros sobre o que se espera da nova democracia, ou da próxima, ou do futuro da democracia, qual será. Então, essa é um pouco o começo aqui, a minha contribuição inicial. E agora vamos para quem? Para Salazar, pode ser? Bem masculino. Para uma das meninas agora. Uma das meninas. Intercalar. Okay. Pode ser, Andressa, por exemplo, para se apresentar? Opa, vamos começar aqui com a honra de apresentar antes Salazar e antes da Vânia. Bom, meu nome é Andressa de Mello, sou formada em 2002 na turma 02 do ITA. Me formei em engenharia de computação, mas nunca segui a área técnica, né, tecnológica. Eu sempre fui para empresas, passei mais de 20 anos aí no mundo corporativo, tocando processos de transformação de negócio, expansão, internacionalização, e muito voltado para a sustentabilidade. Eu fiz meu mestrado em sustentabilidade lá em 2009, quando ainda ninguém se falava desse tema, que parecia tema ou de doido, ou as pessoas não conheciam, né? As pessoas me perguntavam, nossa, o que você vai fazer? Ninguém sabia muito. Hoje em dia já isso está diferente, felizmente. E nos últimos 4 anos, que aí eu saí do mundo corporativo, eu trabalhei em Natura, trabalhei em JBS, trabalhei em varejo, banco, cheguei aí à diretoria e se leva. Nos últimos 4 anos que eu decidi mudar de lado, fundei a System Real, que é uma consultoria que apoia empresas e organizações em como eu transformo a agenda de sustentabilidade em agenda de valor, seja valor de negócio, seja valor para as cadeias e para os ecossistemas. Fiz já projetos com diferentes empresas, desde grandes empresas, startups, scale-ups, também um projeto com PNUD, então agências multilaterais, e sou cofundadora da True Food, que é uma iniciativa que visa aí fomentar os sistemas alimentares sustentáveis por meio de dados. Então, vai juntando aí o passado de engenharia, né? Sempre tem esse viés. Como eu sou engenheira, eu sempre trago uma visão muito pragmática, que é como a gente consegue trazer soluções, como a gente consegue engajar as pessoas, trazer soluções, mudar aí modelos mentais, pensando em gerar valor, nesse caso aí, trazendo o conceito de True Cost Accounting e True Pricing, que é o custo real, né, das coisas, para os sistemas alimentares, com a crença de que a gente precisa, quem compra, né, sejam consumidores, sejam grandes contas, né, grandes empresas, esses que têm que valorizar. Se a gente valorizar no preço, o resto da cadeia ele vai gerar a transformação necessária, né? Então, tudo tem que ter valor aí, quando a gente fala de mudanças. E aceitei o convite do Paulo e do Salazar de estar nesse grupo,
Estou curiosa para ver o que vai sair dessas discussões, então é uma honra representar aí, estar envolvida com várias gerações, para a gente discutir isso no futuro. Eu tenho trabalhado muito futuro, tá? Outra coisa até que começaram a falar, você é futurista, tal, ainda estou me encontrando nesse lugar de me autodenominar futurista, mas eu trabalho bastante essa questão de futuros possíveis, como é que a gente desenha futuros possíveis, futuros reais, trazendo aí os dilemas e as dinâmicas que a gente tem de hoje em dia, e esse confronto aí, a gente nunca viveu tanto, por outro lado, a gente nunca sofreu tanto também, né, crises existenciais e crises econômicas, e isso tudo, muita coisa junto. E nessa linha, então, eu trago isso para projetos, com empresas, organizações, e agora dando aula também, dou aula no Instituto Mauá, Centro Tecnológico, né, do Instituto Mauá, e tem sido um prazer também trazer isso de forma conectada com a realidade dessa nova geração, mas, ao mesmo tempo, trabalhando os mesmos princípios que a gente trabalha com alta gestão, com média gestão, e aí nessa geração que vão ser os futuros líderes e que tem que tomar boas decisões daqui a uns 10 anos, 15, às vezes menos até. Qual o nome da empresa mesmo, Andressa? Desculpa, Paulo. Sustainreal. Sustainreal, de sustentabilidade real. Então, é ser sustentável na vida real. Com essa crença que já dá para ser sustentável, sim, na vida real, com valor. E aí eu trabalho bastante inovação. Trabalho bastante inovação. Como é que a gente pode inovar? Modelos mentais, processos, produtos, e assim vamos. Ali no quadrinho, pendurado ali na apresentação dela, ali, ó, o Sustainreal, sustentabilidade na real. Eu também tive uma dificuldade de falar. Estou vendo agora, eu abri agora, né? Legal. Então, vamos agora alternar novamente para o lado mail. Fala, Salazar. Muito bem. Eu tenho participado dos encontros desse grupo de engenheiros, inclusive fiz uma apresentação um tempo atrás sobre a engenharia de relacionamentos, né? Também assisti com muita honra apresentações da Andressa, que são os temas que me interessam mais, né? Porque vem os engenheirões, falamos de muita engenharia, aí que já não é a minha área, né? Porque, embora com 2 diplomas de engenheiro, como vocês sabem, né, participei da turma 75, e conheci o Paulo lá, que era 2 turmas antes da minha, também fui presidente do CASD, né, no ano de 1974, quando fizemos uma grande movimentação lá no ITA, que a aeronáutica queria militarizar a escola para ficar nos mesmos moldes do IME, do Instituto Militar de Engenharia, e nós, alunos, fomos contra, fizemos uma mobilização, e isso resultou na modificação do projeto da aeronáutica, que não militarizou, embora muitas coisas aconteceram nesses 50 anos, né, aí desde da minha saída do ITA, nas vésperas da minha formatura, para ser levado para uma prisão, né? Bom, mas tudo isso é um grande aprendizado. Quando a gente olha para trás, é um grande aprendizado. E na minha trajetória profissional, eu sempre atuei na área de energia, a energia solar, depois biomassa. Vim para a Unicamp, onde me formei, né? Acabei me formando para a Unicamp. O diploma do ITA só veio 30 anos depois, em 2005. E lá, durante a minha estada no ITA, também conheci o Silvio Meira, que ele foi da turma 77, ou seja, depois da minha, né? Então, conheci o Silvio e já percebia como bicho, né? Bicho nosso já era um cara que prometia realmente se destacar na vida, né? Nem digo na vida profissional, na vida em geral, por algumas características que a gente percebia nele ali. E vim para a Unicamp, me formei, fui professor da Unicamp, mas essa questão do meu interesse pela energia
me colocou uma grande curiosidade, né? E a energia humana, como é que se manifesta nessa coisa? Ela está também subordinada à segunda lei da termodinâmica, que é a lei da entropia, ou será que não, né? Então, eu tive sempre uma curiosidade muito grande. E foi por meio de um outro itiano formado na turma de 1960, chamado André Leite Alckmin, né, Vânia? Que eu aqui fiz um mestrado em qualidade na Unicamp. E quando conheci o André, que eu não conhecia antes, me encantei. Me encantei com a maneira pela qual ele trazia a sua aula, que ele nunca quis ser chamado de aula, mas eram encontros permeados pelo diálogo, e foi o primeiro um contato assim muito profundo com o texto do David Bohm a respeito do diálogo. E, puxa, e a maneira pela qual a gente conversava pelo diálogo para aprender, né? Que coisa fantástica. Tanto que ainda fui com o André, a convite do Augusto Cuginotti, fazer um seminário de dinâmica humana no ITA. Isso foi, acho que no último ano de vocês, Andressa, né, que o Augusto nos chamou para fazer um seminário. Fomos lá fazer um seminário de dinâmica humana. O André, eu e a Fátima, Vânia, né, fomos fazer lá no ITA esse seminário. Então, esse encontro com o André, que o Paulo conheceu também, que o Paulo participou do Instituto do Aprender, Alckmin, né, durante um bom tempo, que me apaixonei por essa questão de tratar a energia humana pelas conversas, pelo poder das conversas e pelo poder do diálogo. E foi o André que também trouxe a questão da Human Dynamics, da dinâmica humana, para o Brasil, que participamos por anos de encontros semanais para falar de dinâmica humana, além dos encontros do Instituto do Aprender. Bom, isso me permitiu ter um contato muito profundo comigo mesmo, em primeiro lugar, porque a partir disso fui fazer formação em logoterapia, depois em biologia cultural, com Maturana, enfim, e tantas outras coisas, e que me provocaram muito essa questão de compreender melhor o ser humano, como forma as suas crenças, os seus valores e como pode interagir na fantástica e maravilhosa diversidade que é o ser humano. E isso acabou me levando para a consultoria, primeiro na CPFL, onde eu trabalhei, em um período trabalhamos juntos com o Paulo Inácio, lá na CPFL, ele veio trabalhar conosco também por uns 2 ou 3 anos, né? E pegou a privatização da empresa e tal. E foi ali na CPFL que comecei um programa de qualidade total e que me deu a oportunidade de trabalhar muito mais esse lado humano da qualidade, que eu só entendia a qualidade se fosse para trabalhar a qualidade do ser, do indivíduo. E nunca parei de buscar conhecimento, né, e conhecimento, principalmente prática, na questão de nos compreender como seres humanos. E em 2001 que encontrei o ELOS, que foi uma entidade que a Vânia participou também, ELOS para significar espiritualidade e liderança para organizações saudáveis, com a inspiração do Ken O'Donnell, né, do Thomas McCrae, do André Alckmin e, principalmente, do grande patrocinador de tudo isso, que foi o Rodrigo Loures, né? E quantas reuniões, né, e workshops que participamos e aplicamos também, né? Eu tive a oportunidade de aplicar isso, juntando conferência em busca de futuro com a investigação apreciativa na própria UFSCar, a convite da Nancy, que é a esposa do Paulo Inácio, né? Enfim. E isso tudo me trouxe cada vez mais essa questão do aprofundamento. E trabalhei, quando eu saí da CPFL, comecei a trabalhar em consultoria, fiquei cerca de 20 anos na WISNIT trabalhando em formação de liderança. E, simultaneamente, fazendo um monte de cursos, né, nessa área que nunca mais parei. Então, eu posso dizer que até eu refiz a minha designação, né, que eu até há pouco tempo me apresentava como consultor em desenvolvimento humano e organizacional,
Mas hoje, depois de tantas coisas e me embrenhado nessa questão de entender mais profundamente, né, como a mecânica quântica e a neurociência impactam toda a nossa vida, eu criei uma designação, né, ali que é dedicado aos estudos da conexão entre ciência e espiritualidade e a relação entre energia, consciência e amor, né, que é a nossa grande energia primordial da nossa vida. E quando Paulo me chama para compor um grupo, depois de assistirmos à apresentação do Silvio Meira em dezembro, e compor um grupo, eu falei, poxa, eu topo fazer isso, desde que a gente possa usar o livro como algo que nos mobilize também para esse processo. E só dá para entender esse processo, lendo o livro, me encantou muito, que ele traz muito essa questão, e ele usa muito o termo radical, da empatia radical, da ética radical, e coisas assim, né? Enfim, e aliás é interessante encontrar esse termo radical, que algumas pessoas têm até uma oposição por entender radicalismo de uma outra forma, mas quando a gente usa radical como raiz, como um comprometimento mais profundo, que está em vários livros, inclusive, Ken Wilber, Encontrando a Inteireza Radical, Amor Radical, do Satish Kumar, e tem outros, né? A Reimaginação Radical também, que é um livro muito interessante e recente sobre essa questão do futuro. Enfim, então, poder mergulhar na questão do livro me traz também esse grande interesse de perceber o que está no fundo de tudo isso que o Silvio propõe, muito pela formação das plataformas, né? Mas poder a gente trabalhar muito por meio de um diálogo construtivo, de uma boa conversa, sabendo o quanto que a gente aprende e amplia a nossa visão sistêmica e provoca a nossa mudança de crenças, como quando participamos de um grupo de diálogo. A gente tem quantos e quantos seminários fiz, a Andressa dessa área, a Ivânia, né, uma grande consultora nessa área, sabemos, de fato, o gigantesco poder de uma conversa quando a gente coloca as pessoas para fazerem suas entrevistas apreciativas, encontrarem a essência comum e buscam um futuro comum. Isso a gente podia usar até uma palavra, né? Isso parece milagroso. Não deixa de ser, num certo sentido, né? Quando a gente usa a questão do milagre, não simplesmente uma questão de fé religiosa, mas como uma potencialidade fantástica que a gente tem quando juntamos um objetivo comum, nosso foco, e nos mobilizamos para isso. E por isso me encanta estar aqui, sabendo que nessa transição para uma cultura regenerativa, uma das questões é integrar a energia masculina e feminina. E fiquei muito grato quando o Paulo me convida, dizendo, precisamos colocar mulheres. Você tem alguma sugestão? Então, aqui as duas que eu sugeri para participar desse encontro, além de outras que vêm. Então, poxa, eu fico muito grato e entusiasmado de poder participar nesse espírito desse grupo, trazendo uma diversidade, sabendo que não é simples isso, né? É muito complexo tudo que o Silvio traz, mas faz parte da vida, e quando a gente olha esse complexo de uma maneira leve, naquilo que realmente importa para as nossas vidas, nós podemos, como dizem alguns sábios, né, chegar à simplicidade tendo ultrapassado a complexidade. E é isso que eu almejo. Que legal, Sandra. Antes de passar para a Vânia, eu só vou também botar uma partezinha aqui. Quando eu trabalhei na CPFL, graças ao Salazar, que me recebeu na CPFL, eu saindo lá de João Pessoa, mudando de caminho, né, da área de pesquisa de energia solar, na CPFL eu fui trabalhar com a parte de conservação da energia, olhar, medir os motores que se usavam nos sistemas, e a gente via que o estado de São Paulo, então, na região aqui de Campinas, de São Carlos,
Araraquara, essa região, onde tem muitas usinas, né? Usinas de açúcar e álcool. Os motores, você trocava o motor, queimava o motor, pega o motor que tem no estoque, põe, e aí ele não está... Enfim, tinha milhões de problemas de má alocação dos equipamentos de energia, um mau uso, um desperdício de energia. A gente passou um bom tempo trabalhando no processo de conservação de energia a partir dos equipamentos existentes, melhorando a eficiência dos sistemas existentes. Isso é um pequeno trabalho, um ano e meio na CPFL, né? Então, nós vamos ter aqui entre nós muita gente da energia, muita gente trabalhando na transição energética. É outro ponto fundamental para o século XXI, e nós vamos ter colegas, o Arnaldo e outros colegas vão falar sobre esse tema, que é um dos temas que nos preocupa, que vem nos preocupando nas nossas discussões, nos nossos debates. Então, agora, Vânia, com você, Vânia. Vânia, autora do livro Comunicação e Governança, né? Parecer e Ser na Era da Transparência, que eu tive a enorme satisfação de ler, está no meu nível de qualidade, embora diferente aqui do Silvio Meira, então é bom. Imagina, obrigada, você. Não, mas sem dúvida nenhuma. Eu falei para você, né, essa questão desse olhar sistêmico e a prática que você tem, trazendo as entrevistas, maravilhoso, né? Então, assim, outra recomendação, tenho lido vários livros de amigos, né, que, assim, com muita satisfação, né? Obrigada. Então vai lá. Obrigada. Bom, eu sou Vânia Bueno, eu tenho 63, vou fazer 64 anos. Tive um primeiro casamento, estou no segundo, já há 20 anos, não tive filhos, mas tenho 4 netos, e digo que são meus porque nasceram na minha gestão, então, uma questão de governança, para mim é muito legal trazer isso, porque não ter tido filhos e poder ver netos crescendo é muito interessante para me localizar no mundo e no tempo, né? Tem sido uma experiência muito legal e trouxe uma outra camada para meu trabalho no mundo, tanto que o último capítulo do livro ele é inspirado numa conversa com meu neto, Rafael, que tem 13 anos, que direcionou, já tinha escrito o último capítulo, aí ele me fez uma pergunta, a pergunta que ele me fez, Vânia, você é regeneradora ou é paranoica? Com 13 anos. E dessa conversa eu revi tudo que eu ia escrever no último capítulo, porque é sobre isso, né? Esse futuro se é um futuro regenerativo ou se é um futuro paranoico. Eu acho que a gente está nessa encruzilhada. Mas eu sou da comunicação desde sempre. A minha vida sempre foi... A minha forma de me relacionar com o mundo é pela palavra. E eu cada vez entendo mais como isso é complexo, né? Vamos lá na Bíblia, primeiro era o verbo, né? De que Deus criou o mundo com palavras, então está em tudo, e cada vez faz mais sentido para mim. Então eu fiz jornalismo, sempre escrevi, sempre quis usar a palavra, mas me formei em jornalismo, que eu queria ter um papel de dar voz para quem não tem. Então, o jornalismo, para mim, tinha muito a ver com fazer justiça, com fazer denúncia, era muito um desejo meu, mas acabei nunca indo para a redação, que seria esse lugar de sonho, eu acabei empreendendo, eu sou empreendedora desde os 24 anos, eu tive um só emprego na vida, e depois, desde os 24, então, 40 anos que eu opero de forma independente, né? Tive uma agência de comunicação por 20 anos, comunicação empresarial, fazendo assessoria de imprensa, marca, eventos, enfim, conteúdos, e mesmo sendo um ateliê, porque eu digo que eu sou bordadeira, eu não sou de escala, eu sou a profissional que gosta de bordar cada trabalho, então, minha agência nunca foi uma agência grande, mas eu sempre atuei, eu fui diretora da Abracom, que é a Associação Brasileira das Agências de Comunicação, na verdade fui fundadora,
e depois fui diretora há muitos anos, trabalhando com os maiores do Brasil, as maiores agências, os maiores donos. Então, eu sempre me interessei por entender o processo de organização, em defender a categoria, sempre tive uma atitude mais política nesse sentido. E fiz esse caminho por 20 anos. A agência cresceu, mesmo sendo pequenininha, eu tive 15 funcionários e uma rede muito grande de parceiros. Mas trabalhei para empresas de todos os setores. Setor náutico, automobilístico, alimentação, porque eu nunca quis ser especializada numa área. Eu sou muito curiosa, então cada trabalho abria uma porta nova. E a empresa estava crescendo, estava dando tudo certo, até que eu comecei a me sentir cansada no final do dia, isso era bem estranho para mim, porque eu nunca tive expediente, eu sempre disse que eu não tinha expediente, a minha vida e meu trabalho são muito misturados, eu estou no cinema, estou pensando no cliente, eu estou no cliente, eu estou me divertindo, eu nunca tive muitas fronteiras entre a vida e o trabalho. E comecei a ficar cansada no final do dia, disse, isso não é legal, não combina comigo. Como eu tenho um compromisso com autodesenvolvimento desde menina, eu leio, estudo, tenho pausas de reflexão, faço terapia desde os 20, há 35 anos com a mesma pessoa, que é uma budista. Eu fui pesquisar esse cansaço e descobri que eu não queria mais trabalhar comunicação só para vender produto e serviço. Eu queria trabalhar a comunicação para o desenvolvimento humano, eu entendia, mas não sabia exatamente o que fazer. Fui parar por N coincidências num mestrado nos Estados Unidos, em desenvolvimento organizacional e mudanças positivas, por causa do Elos, por causa do contato com o David Cooper-Ryder, e acabei fazendo um mestrado com o David. Ele era um dos professores, então foram 4 anos de um mestrado internacional, que eu ia a cada 3 meses, foi muito bom para mim, para conhecer gente do mundo todo, mas para fazer isso, eu desarticulei minha agência. Eu tive uma experiência de desapego muito profunda. Tinha uma casinha linda em Pinheiros, com mangueira no quintal, 17 funcionários, e clientes, e o lugar na associação, eu abri mão de tudo, por conta desse cansaço, eu disse, eu preciso mergulhar, e aí eu desativei todas essas coisas, que foi um processo longo, mas com o apoio do meu segundo marido, eu estava casada há 1 ano, e ele me deu o maior suporte, falou, ó, faz aí o que você precisa, e eu pude saltar de um prédio alto, sem saber para onde eu ia, mas com uma rede de proteção. Então eu fiz esse caminho, foi muito importante, porque eu deixei tudo, e fiz a melhor escolha que eu podia ter feito. Depois do mestrado, mudou completamente a minha carreira, eu virei professora, então foi assim uma coisa, aos 44 anos, entrar pela primeira vez numa sala de aula, eu não tinha a menor ideia, mas eu tinha acabado de fazer um curso na Palas Atena, de diálogo, com a Lourdes Alves, que é uma consultora maravilhosa, uma mulher preta, incrível, super forte, e quem me convidou foi o André Coimbra, que era meu colega no IBGC e que era professor na FIA, então eu fui dar um curso de sustentabilidade, Andressa, porque eu estou conectada com a sustentabilidade desde 2000, mesmo fazendo comunicação, eu comecei a trabalhar com sustentabilidade e me apaixonei pelo tema, e virei professora num curso de sustentabilidade. E passei a fazer o curso, eu desmontei o curso com a Lourdes. Eu convidei a Lourdes, falei, Lourdes, vamos fazer dupla docência, porque eu não sou professora e você é. E eu desmontei a sala e a gente deu o curso em círculo. E o curso foi inteiro dialógico, com autobiografia, com reflexões. E desde então eu sou professora. Eu dou aula na FIA, dou aula na ECA, dou aula no PSEG, da Exalc, dou aula no IBGC, dou aula na Fundação Dom Cabral, eu virei professora, e eu adoro ser professora, realmente é uma grande descoberta para mim. Nesse paralelo, eu já estava no IBGC, porque quando eu trabalhava com sustentabilidade, Andressa, eu comecei a perguntar, mas se isso ficar na área de recursos humanos e na área de sustentabilidade, esse negócio não vai andar, porque isso é estratégia, isso precisa ir para o coração da decisão. E conversando com um amigo, eu falei, isso, ele falou, então você precisa ir para o Instituto de Governança Corporativa. Eu falei, mas onde fica isso? Ele falou, na Marginal e tal. Eu fui lá, bati na porta,
falei, quero ser voluntária, e estou como voluntária do IBGC há quase 20 anos, passei 7 anos na Comissão de Sustentabilidade, produzindo livros, produzindo eventos, porque o que me levou para a governança foi o tema da sustentabilidade. E aí eu fiquei no IBGC, ajudei a organizar o congresso do IBGC, que é um congresso internacional por 6 anos, que me deu uma visão ampla. E aí, em 2017, está ficando comprido isso, né? Mas é que quando a gente tem bastante idade, fica um acúmulo de história. Mas para fazer sentido, onde é que eu estou agora? Em 2017, eu tive um câncer. E eu estava trabalhando muito, estava dando aula no INSPER, estava dando várias aulas, fazendo muita consultoria, eu virei palestrante, adoro ser palestrante, virei consultora, então faço facilitação de grupo, mentoria para líder e tal, mas eu estava muito cansada e em 2017 eu fui diagnosticada com câncer, que foi uma experiência muito importante para mim, porque eu tirei tudo da tomada de novo, eu fiz mais um mergulho, abri mão de tudo, as aulas, a comissão, o IBGC, tudo, eu dediquei 1 ano para me cuidar, para me tratar. E 5 anos depois eu recebi a notícia de que eu estava 100% curada. Valeu a pena. Mas em 2018 eu já retomei minhas atividades, continuei lá no IBGC, mas eu com a decisão de que eu queria escrever um livro. Há muito tempo eu tinha vontade de escrever um livro. E aí eu comecei a pesquisar o que poderia ser útil. E aí eu trabalhei 3 ou 4 anos nesse livro que o Salazar mostrou, que é o Comunicação e Governança, Parecer e Ser na Era da Transparência, em que eu juntei essa minha história, ouvindo os meus mestres, as pessoas que eu conheci no caminho, para saber o que eles achavam. Então, para reduzir agora, minha causa é que sem comunicação não há governança. Eu acho que o que a gente está tendo de problema é governança, o tema do livro do Silvio é governança, democracia é um modelo de governança, e eu acho que o que a gente está passando no mundo é uma crise de governança. Porque, para mim, governança não é protocolo nem prestação de conta. Governança, cheguei à conclusão, é a definição que eu uso, que eu mesma criei, que a governança é a arte de fazer acordos e a disciplina de cumprir os acordos que a gente faz. É isso. A gente precisa fazer acordos. O condomínio é um modelo de governança, a sua família é um modelo de governança. A forma como você coordena a sua vida é um modelo de autogovernança. Que acordos eu faço comigo e como é que eu cumpro os acordos que eu faço. E tudo isso para superar a nossa limitação humana, que é um humano que falha, que erra, que faz direito, depois desfaz, que toma decisão equivocada, que agride o outro, que pode pedir desculpa, que pode se transformar. Então, o meu tema hoje, a minha causa hoje é essa causa da governança, como um sistema organizador da vida, mas que sem comunicação não há governança. Não é possível fazer um acordo, nem comigo mesmo, se eu não usar a linguagem como mediadora, para ter clareza, para definir limites e para fazer contratos, que vão ser cumpridos depois se a gente conseguir se ajudar na direção certa. Eu tenho hoje um projeto que chama Deep Governance, se vocês autorizarem eu posso mandar para vocês um artigo que eu publiquei na MIT o ano passado, e que eu vou escrever um livro, até falei para o Salazar, estou louca para entrar nesse grupo, será que eu dou conta? Porque eu tenho um livro e um documentário para fazer, que eu aprovei na Lei Rouanet, que é sobre Deep Governance, que é a dimensão invisível e intangível da governança, que é o humano, as relações, né, os nossos sentimentos. Então, é um projeto muito importante para mim, estou mergulhada nisso. E depois, Andressa, se você tiver interesse, eu quero te fazer algumas conexões aí para o teu trabalho, porque o meu marido, felizmente, é da sustentabilidade, tem um parceiro internacional que eu acho que pode te ajudar muito, vocês falam a mesma língua. Enfim, eu sou uma conectora, adoro fazer conexões e estou muito feliz de estar com vocês aqui. Desculpem se eu me alonguei, mas é porque a minha trajetória é menos linear, ela é mais espiralada, eu acho. Mas muito obrigada pela escuta.
Quero aproveitar. Vou querer sim, Vânia. E aí, eu vi que você fez Schumacher College, né? Eu fiz meu mestrado na Schumacher College, então temos várias coisas em comum aí de... Aliás, hoje eu vou fazer um curso que eu recebi essa semana, aliás, você vai gostar, vocês gostariam muito todos, com a Patrícia Shaw e mais 2, o Kaplan, são encontros digitais de todos esses dias na semana para falar de como conectar emoção e tomada de decisão. Fiquei muito interessada, sobre ontem desse curso, vai começar hoje. Então, eu acho que Deixa a eu gente só, vai... Paulo, só um adendo, quando você fala conectora, tem uma frase que você falou nos nossos encontros, quando você estava com câncer, que me marcou muito, e muitas vezes eu uso. Onde houver um ou, que eu leve um e. Isso, muito, muito legal, essa conexão, né, de integração. Obrigada. Então, viu, Vânia, você vai poder passar no WhatsApp essas tuas indicações, porque naquele grupo a gente vai disponibilizando as nossas preocupações, as nossas recomendações, as nossas sugestões para todos, né? Bom, então, abrimos muito a conversa bem, né? Começamos bem, tratando em profundidade, uma certa profundidade dentro do possível, nos apresentando. Estamos partindo para o final. Nós temos pouco tempo agora, e então a minha ideia agora é que cada um fale um pouco sobre a expectativa que tem sobre a leitura do livro, que o quanto já conseguiu ler, se já viu algumas coisas do Silvio, enfim, em que pontos estamos. A proposta é que a gente comece a falar sobre o livro no dia 23 de fevereiro, que é a segunda-feira depois da semana do Carnaval, deixa passar o Carnaval. Como tudo no Brasil ocorre depois do Carnaval, nós também podemos começar lá para 23 de fevereiro, uma segunda-feira, e aí vamos tentar um horário comum ou esses 2 horários, um de manhã e outro à tarde, e outro no fim da tarde. Então, vamos começar com a Andressa, então, agora, para que ela nos diga qual a expectativa que ela tem desse grupo e da discussão do livro do Silvio Meira e da Rosário Pompeia. Um livro feito... Coloca nos desafios, né? Vai lá, se vira aí. Vou falar primeiro no meio de todo mundo. Bom, eu, diferente do Salazar, que já leu o livro, eu não li o livro ainda, então estou aí com a expectativa de como vai ser a leitura do livro, vi, claro, o tema e tudo, mas ainda não li o livro. Até falei para o Paulo que um dos desafios vai ser também conciliar com um monte de coisa, do jeito que a Vânia falou lá que tem um monte de coisa, eu tenho um filho, mas um filho em idade escolar ainda, tenho um filho de 8 anos, e aí, então, ultimamente, durante muito tempo, as minhas leituras ou são pensando em algum objetivo específico profissional, ou leituras infantis, né? Então, vai ser bom de sair um pouco desse universo só do pragmático ou desse universo infantil. Mas em termos de... Então, tem isso, né, de sair um pouco e aí encaixar aí no meio dos desafios. Mas a expectativa é de trocar mesmo com esse grupo rico. Eu gostei bastante, até o Salazar trouxe, acho que a Vânia trouxe aí os pontos de vista diferentes e complementares, eu gosto disso. O que eu mais gosto é isso, como é que a gente une ou traz o que tem em comum no meio da divergência, que é o famoso E, né? Então, como é que a gente pega o que é aparentemente conflituoso e conflitante, mas que pode, se a gente pegar aí o traço em comum, pode gerar uma solução mais rica e mais resiliente. Então, nesse grupo tem essa expectativa dos diferentes pontos de vista, de que seja aí discussões respeitosas, profundas, e pelo jeito vão ser, seja profundas tecnicamente, mas profundas do ponto de vista humano, né? Afinal, acho que esse é o nosso maior desafio.
E até quando a gente fala de democracia, né? Vocês falaram do radical de origem da palavra, né? Democracia, o radical da palavra, ele é muito forte, né? Com o poder do povo e assim vai. Como a gente traz isso para os novos contextos, né? Onde a gente tem aí desafios das gerações, como é que a gente tem mais escuta, e isso acho que é fundamental para os próximos passos que a gente vê, e esse grupo já é uma amostra disso, de ter escutas, de ter discussões de qualidade, discussões intelectualmente profundas, mas ao mesmo tempo muito conectado com o nosso momento de vida. Acho que um pouco isso, mas fui mais conceitual e menos pragmática nessa resposta. Legal, muito bem. Bom, já que você disse que eu te passo a bola a fria, então eu vou assumir agora a continuidade da conversa. Eu assisti a apresentação do Silvio, fazendo esse papel de ser o mediador da conversa, e quem grava, quem controla o tempo. E com o Silvio teve que ter uma negociação dura, né? Porque ele fala bastante também. A exposição dele é longa, passava do tempo que a gente tinha acordado, mas eu garanti com ele o seguinte: bom, 45 minutos você faz a palestra, 45 minutos a gente pergunta, as pessoas perguntam. Se você extrapolou o tempo, vamos ter 45 minutos de pergunta, tá certo? Então tá bom. Ele topou e fez a apresentação e respondeu as perguntas. Muita gente diz que aprendeu mais com as perguntas e as respostas que ele deu às perguntas feitas do que propriamente com a exposição em si que ele fez, porque era muito longa, muito cheia de detalhes, muito abrangente, porque a proposta do livro é muito ampla, né? E você não consegue resumir, nenhum ser humano resumiria em 45 minutos, né? E a gravação dele deu mais de 2 horas da apresentação do Silvio, né? Bom, mas o que me fez trazer o Silvio para fazer essa apresentação? O Silvio é uma pessoa fundador do Porto Digital em Recife, que é uma iniciativa incrível, né? Comparável ao que ocorreu em Barcelona, uma área de melhoria, mas muito em função das Olimpíadas, e uma região portuária de Barcelona se desenvolveu. E o Silvio e os colegas lá da Federal de Pernambuco conseguiram criar uma estrutura num bairro do Recife e que se tornou um polo tecnológico importante de criação de software, de uma área de negócios importantíssima para o país todo, e o Porto Digital é uma referência importante. Como é que eu vou trazer o Silvio para falar do Porto Digital e da ideia da democracia? Então, eu li o livro dele, fui lendo o livro dele, fazendo pergunta, questionando o Silvio no WhatsApp aqui, e ele foi me respondendo tal. Aí ele foi o último, né? Fechamos lá o grupo para falar nos encontros com o futuro sobre a democracia. E ele fez, então, a exposição, uma exposição que foi dura, assim. A conversa foi difícil, porque a gente sai da conversa muito para baixo, de certa maneira, né? Porque são muitos problemas que a gente tem e a solução dos problemas não parece simples, não é simples. Né? Eu disse a ele, olha, apesar de tudo, eu saio com uma esperança disso no particular. Lá no WhatsApp, na minha conversa com ele. Aí eu saio com esperança. Eu vou buscar constituir um grupo, conversar para constituir um grupo, para discutir o seu livro. E aí, para debater, dialogar sobre o seu livro.
E aí não vou te convidar para participar. Você vai ser um espectador do que nós vamos estar debatendo sobre o teu livro. Então, foi assim que surgiu a minha intenção, a minha motivação para juntar pessoas interessantes, pessoas que, do nosso contato, que manifestaram interesse na apresentação que viram do Silvio, que responderam ao que o Silvio falou, né, na apresentação feita nos Encontros com o Futuro, formou aquele grupo básico, masculino, que constitui os 6, que constitui a nossa base de discussão. E desses 6, nós fomos convidando as moças, por sugestão de Salazar, por indicação minha, eu indiquei a Nancy, e minha irmã, que é uma cientista da área de biologia na Amazônia, trabalha no INPA, no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. E as pessoas foram indicando, a gente constituiu o grupo de 12 pessoas, inclusive um limite colocado pelo Salazar para não ser muito extensivo. E agora nós vamos dar, então, vamos aproveitar essa situação, que para mim parece muito agradável, de poder ouvir, dialogar sobre as questões do século XXI e como chegar a um processo democrático efetivo, positivo, que a gente aproveite, que a gente tenha a esperança que esse país melhore dentro do processo democrático, sem um ditador dizendo como tem que ser as coisas. Então, eu passo para Vânia, agora a próxima, a sua conversa expectativa sobre esse grupo. Eu já ouvi o Silvio algumas vezes, eu gosto muito da postura dele, né? Eu tive na HSM algumas vezes com ele, ele está na lista dos articulistas que eu escolhi para escreverem artigos para o próximo livro, porque a ideia é ter, de novo, a participação de diferentes pontos de vista no livro, e ele está lá na minha lista, talvez vocês me ajudem até nesse contato depois. Meu interesse eu estou muito tocada por tudo isso que está acontecendo no mundo, eu sou muito sensível, então comecei o ano um pouco anuviada, voltei para as minhas práticas meditativas, estou tentando me concentrar, porque eu sinto muito esse movimento externo. Sei que tem coisas que não adianta eu me preocupar, porque eu não tenho poder, mas a ideia é que, através da minha obra, do que eu sou capaz de entregar dentro do meu tamanho, eu possa provocar alguma influência. Então, para mim, ter acesso a esse livro é muito interessante para constituir o meu próprio livro, para me ajudar a como me posicionar, e eu acho que o Silvio é um grande radar desse tempo moderno. Eu não tenho afinidade grande com tecnologia, eu sempre fui focada no humano, então eu acho que é um componente que não dá para tirar da equação, esse mundo digital. E o problema deste mundo hoje é que ele não tem governança. O território digital não tem governança ainda, não tem regulação, não tem o que pode, o que não pode. Então, a gente está numa terra de ninguém, a gente está num ambiente sem civilidade, na minha opinião, porque é só a governança que traz civilidade, que é como é que eu convivo com o meu interesse sem impactar o interesse e o direito do outro, né? Então, me interessa muito. Espero dar conta de acompanhar. Eu já comprei o livro, mas ele não chegou, então ainda não li, mas eu pretendo começar logo, para terminar até o dia 23. Bom, Salazar, para encerrar, Salazar. Acho que eu já me manifestei bastante sobre minhas expectativas, né? Que é realmente, muitas vezes eu brinco um pouco com o Paulo, né? Que traz muito essa questão, vamos discutir? Não. Diferente, vamos dialogar, né? Dialogar, que é bem diferente, né? Às vezes usamos como sinônimos, mas, enfim, não sei se vocês viram também
esse livro, né, Diálogos Regenerativos para Futuros Sustentáveis, esse é bem acadêmico, né? Ele cita um monte de referência, tem dezenas de páginas de referências, enfim, mas que é buscar o diálogo, exatamente. Por isso que eu tenho insistido, até eu coloquei como proposta que a gente dedique nossa primeira, segunda reunião para poder aprofundar mais nessa questão do diálogo. Até passei um texto do David Bohm sobre o diálogo, embora tenha outras referências muito interessantes. Até eu tive, esse ano, também a grata surpresa de encontrar esse livro, Escutatória, muito bem escrito, muito bem impresso, um formato muito legal. Tem muita coisa, né? Tem o famoso diálogo da Linda e da Glena também, que já é mais antigo, mas, enfim, né? Tem muita coisa, mas de a gente se aprofundar, e nada como contar com pessoas que praticam isso aqui, né? Principalmente vocês duas, né? Que têm trabalhado muito nessa questão, para que a gente traga o que significa, de fato, o diálogo, nesse sentido de promover algo que o Silvio também insiste bastante no livro, que é essa questão da escuta, né, da escuta profunda. Como o diálogo, aliás, eu fiz uma apresentação num dos grupos que eu participo, né, o diálogo e a escuta profunda como meios para uma cultura regenerativa. Né, como é que a gente trabalha isso? Uma regeneração em todos os seus sentidos passa necessariamente por esse diálogo, é o diálogo conosco mesmo, né, a escuta de nós mesmos, para poder dialogar. E foi a questão que eu coloquei lá para o Silvio, na apresentação dele lá em dezembro. Como é que a gente cuida desse ecossistema individual humano, né? Como é que nós dialogamos com a gente mesmo? Então, que a gente possa, como disse o Gandhi, né, seja a mudança que você quer ver no mundo, de a gente praticar aquilo que ele está trazendo e não simplesmente como um exercício intelectual, mas que seja um exercício que realmente a gente possa ampliar nossa consciência e nossa proficiência nessa arte da boa conversa. Muito bem. Então, estamos chegando ao fim agora. Vou subir o vídeo. Até à tarde, eu acho que já estamos com o vídeo posto. E depois, às 18 horas, hoje, a gente faz o segundo encontro. Quem puder assistir, estão convidados. Então, pessoal, obrigada. Tchau. Beijos. Semana para nós. Bom início de processo. Até. Tchau. Tchau.